desenvolva a sua comunicação. Você fala bem, você organiza tudo, mas na prática você é um crápula, você é um cretino. A vivência do dia a dia acaba expondo quem você realmente é. Não tem como você esconder. Você pode criar-se um personagem, por um tempo esse personagem convence. Mas pensar numa empresa, numa liderança no dia a dia, todo mundo começa a sacar quem é você. Eu costumo separar liderança e gestão. A liderança muito tem a ver com os valores, os teus comportamentos, a tua energia. A gestão eu já vejo como algo mais técnico. Em novembro, a nossa superintendência em resultados atingiu o primeiro lugar do Brasil. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E agora nós vamos bater um papo muito legal sobre transição de carreira, liderança e vendas. Se você se interessa por esses assuntos, fica com a gente até o final, porque o nosso convidado de hoje construiu uma carreira sólida no mercado bancário, gente. Foi superintendente aos 30 anos de idade e decidiu abrir mão de toda a estabilidade para viver 100% do digital. Com pouco mais de um ano de mercado, ele já faturou mais de 3 milhões de reais e formou bancários na área de vendas e lideranças. Vamos explorar tudo dessa trajetória aqui hoje? Tem coisa interessante pra gente aprender. Recebendo a sua premiação de 1 milhão de reais faturado somente aqui na KiwiFi, seja bem-vindo quem? Rafael Mantai. Ó, Marcelo, Carol, que legal estar aqui com vocês hoje, falando aí da minha trajetória de mercado digital, que para mim é novo, né? O outro negócio para mim eu tô muito tempo, né? Mas o mercado digital é novo e poder então pouco tempo estar aqui com vocês recebendo esse reconhecimento, essa oportunidade. Legal demais. O Rafa tem essa característica de ter resultado rápido. É. Com 30 anos superintendente ali num banco, que é um cargo muito fora da curva para essa idade, um ano de mercado já faturou alguns milhões, então a gente quer entender um pouco dessa performance hoje, né? Inclusive, você começou de uma carreira bancária. Explica pra gente como é que foi essa parte da sua vida, como é que a vida bancária chegou até você, teve uma influência, foi curiosidade, oportunidade? Bom, tem a história muito engraçada, porque foi por coincidência que eu me tornei bancário, né? Enfim, namorava com uma menina, não era minha atual esposa, e o pai dela é gerente de banco aposentado. E aí eu ia lá fim de semana e ele disse assim, vocês têm que estudar para o concurso da Caixa, que vai ter concurso da Caixa. E na época eu trabalhava, minha formação é técnica em metal mecânica. Então eu estava trabalhando naquela área, né? Ali o polo industrial é muito forte. E tá bom, vamos estudar então, já que, né, tinha um incentivo ali. E aí compramos apostilas, isso era 2008. E aí, fim da história foi que eu passei, ela não passou. Mas eu passei mal, porque eu não sabe, tem um concurseiro que ele fica ali, né? Estudando. E eu estudei, assim, de fim de semana, pra fazer esse negócio aí. Tanto é que eu demorei 2 anos pra ser chamado no concurso público. E aí, quando fui chamado, tem uma oportunidade aqui, o salário até que é bacana, e entrei no mercado bancário. Então, foi, assim, por coincidência, não era uma coisa, uma vocação. Agora, tinha uma coisa interessante, mesmo quando eu estava estudando para a área metal mecânica, eu já gostava de ler sobre negócio. Então eu saía, matava aula lá de usinagem, por exemplo, ia na biblioteca para estudar valor econômico, ler o valor econômico, exame. Então já tinha essa pegada negocial desde adolescente, mas o ambiente era outro. E aí, por coincidência, entrei na Caixa e dali para frente eu cresci, né? Cresci rápido. Não no começo, mas depois eu cresci muito rápido. E, inclusive, uma curiosidade que eu tenho é como é que funciona a progressão de carreira, principalmente dentro de um banco, né? A gente tem eu tenho pelo menos a realidade do meu background de vida corporativa, mas na área de TI, e agora KiwiFi. Mas dentro de um banco, o seu é só KiwiFi, né? O banco é muito mais complexo, parece mais que é um pouco mais tradicional. Isso. Como é que funciona isso? Então, é justamente isso. Você tem uma hierarquia muito rígida, é uma estrutura tradicional. Pensar assim, a Caixa Econômica, 160 anos, a maioria dos bancos aí estão desde a década de 50 pelo menos. Então, é um mercado tradicional, que também está sendo disruptado aí pelas tecnologias, mas se mantém firme ainda. Ainda existem, no Brasil, cerca de 300 mil bancários. Então, é relevante o peso na economia e essas estruturas. E como ele é muito tradicional, e até eu estava ontem ouvindo, por exemplo, um player que saiu de uma vice-presidência
de uma multinacional e também foi empreender no digital. E ele percebeu assim que são 2 mundos diferentes. Eu já tinha percebido isso desde que eu entrei. É tudo muito mais formal, o tratamento com as pessoas, a maneira como você aborda os temas é tudo muito político, é tudo muito pensado. Então você não tem espaço, por exemplo, como no mercado digital, para a sua autenticidade. Você tem um padrão e se você replicar aquele padrão, você acaba sendo reconhecido. Se você não se encaixa naquele padrão, é provável que você não cresça. Mas aí tem um outro problema. Você pega assim, por exemplo, cultura americana empresarial, eles são muito diretos. Feedback, transparência, se tá bom eles falam, se não tá bom você já é informado disso na hora. Uhum. E aqui no Brasil não, aqui você pega a cultura corporativa e dá aquele toque brasileiro. Então, dentro dos bancos não tem a cultura de você desenvolver as pessoas que estão ali. Se as pessoas têm gap, se as pessoas são ruins, elas não crescem, mas ninguém te fala nada. Então você tem que descobrir por conta própria. E esse foi o meu começo de carreira. Eu era um pouco rebelde, eu tinha 21 anos também, então meio tanso também, né? Fazia muita besteira. Besteira no sentido assim de me posicionar errado, de ficar questionando muito. Então numa estrutura tradicional eles não querem ninguém questionando, eles querem gente executando o que está ali. E no começo eu ia para o processo seletivo e era reprovado. Eu não sabia por quê. Porque, afinal de contas, o meu dia a dia eu entregava resultados. Tinha uns números bacanas. E isso foi se repetindo ao longo de 6 vezes seguidas. Ou seja, eu estava ali como técnico bancário, que é a função de entrada, né? E eu queria me tornar assistente. Então, não era um grande passo. Era do técnico para assistente, é o início de tudo. E esse primeiro passo eu não conseguia dar. Outras pessoas eram promovidas com um resultado menor do que eu tinha. Eu não entendi o porquê. Até o ponto que eu pensei assim, eu vou sair do banco, isso aqui não é para mim. Mas enfim, perseverei. No 7º que eu fui aprovado, o esquema foi o seguinte, estava numa época de expansão, então tinha muitas vagas de assistente na região toda. E tanto é que quando eu me apliquei ao processo seletivo, tinha a lista, e se eu não me engano eram 6 ou 7 unidades. E você tinha que colocar de 1 a 7 a tua preferência. Eu gostaria de ir para essa agência ou essa cidade e tal. E daquela lista, então no 7º eu passei. Mas daquela lista, a agência que me escolheu é a que eu coloquei por último. Ou seja, mesmo no 7º PSI, eles escolheram outras 6 pessoas na minha frente. E meio que foi assim, ninguém quer ir para lá, era meio pouco longe. Vamos dar uma oportunidade para esse cara aí. Vamos ver né, já que ele está persistindo há tanto tempo. E aí, aquele gestor que me deu a oportunidade foi o primeiro que começou a me ensinar, a me dar feedback. A falar assim, olha, Rafael, esse tipo de comportamento não é bacana, esse tipo de posicionamento em rede social não é legal, você tem que desenvolver mais a parte de relacionamento. Então ele começou a abrir, é o Valmor, grande amigo meu até hoje, ele começou a abrir minha mente sobre como que aquela estrutura funcionava. E aí eu entendi o que é cultura empresarial. Toda empresa, estávamos falando aqui da QIFI, né, que tem uma cultura muito legal, toda empresa tem a sua cultura, que é aquilo que não está escrito, aquilo que não é dito. É a coisa como ela funciona na prática. E eu não estava dando match naquela cultura. Então ele começou a me orientar e eu comecei a me ajustar para que agora então eu pudesse ter sucesso dentro dessa estrutura. Então, obviamente que isso é um processo, é um aprendizado contínuo que foi ao longo da minha carreira, mas eu percebi naquele momento a importância de você ter um mentor. Ele não se apresentou para mim como assim, agora eu vou ser o seu mentor, ou eu cheguei para ele e disse, não, agora você vai ser o meu mentor. Não foi dessa maneira, mas na prática ele foi. Ele não era apenas o meu chefe, ele me ensinou, ele me guiou, ele abriu meus olhos, ele foi o meu mentor. E dali para frente, eu nunca mais fui reprovado num processo seletivo. Dali para frente eu comecei a ajustar os meus comportamentos, eu já tinha resultado, mas os comportamentos não estavam ajustados. Eu comecei a ajustar os meus comportamentos e aí os meus resultados começaram a aparecer mais, enfim. Eu acabei progredindo rapidamente dentro da estrutura do banco. Legal. Hoje, a título de organograma, assim, essa progressão, quais foram as cadeiras que você sentou até o último passo no banco? Tá, então vamos lá. Bom, eu fui assistente,
Então é a primeira função. O bancário tem uma função de 6 horas, né? O assistente, ele ainda trabalha 6 horas, mas ele tem um pouquinho mais de responsabilidade. Depois eu fui gerente de contas de empresas. Então eu tinha lá uma carteira de empresas e eu atendia essas empresas. Ali também tem uma progressão dentro dessa função de acordo com o tamanho da unidade que você está e tudo mais. Bom, depois eu fui gerente geral de agência, que aí eu gerenciava não apenas uma carteira, mas tudo que acontecia dentro de uma agência. E também tem uma progressão dentro dessa função. Você tem agências pequenas, a minha primeira agência tinha 7 pessoas, agência pequena. A minha última, não vou lembrar exatamente, 34, 35 pessoas. Então era uma agência de grande porte. Então fiz essa progressão ali dentro dessa função de gerente de agência. Depois eu fui superintendente executivo. O superintendente executivo, ele cuida então de algumas agências. Na época eram 12 unidades. E depois eu fui superintendente regional. O superintendente regional, ele tem um papel de representação institucional mais forte. O superintendente executivo, ele está focado mais na operação. Fazer acontecer, entregar as metas, o resultado. O superintendente regional, ele já, por exemplo, na entrevista, na rádio, na TV, recebe políticos e tal. Então, ele tem também o resultado sob seu escopo, mas ele tem uma figura mais institucional, quase política, né? Embora que é dentro daquele ambiente corporativo da Caixa. Os bancos privados, eles mudam um pouquinho o nome, mas a estrutura é muito parecida. Então, você vai ter o gerente de agência, o gerente de contas, você vai ter o superintendente, níveis de gerentes, níveis de superintendentes. E, acima disso, você tem, então, a matriz. E aí, lá na matriz, você tem alguns cargos de gestão e é o C-Level. Aí, a diretoria, a vice-presidência, que cuida dos produtos e toda a gestão do banco, né? Mas, falando em rede, então, o nível máximo de uma rede de bancos é o superintendente regional. O superintendente, ele atua mais ou menos como se fosse um porta-voz da empresa? Sim, sim. Tanto é que, por exemplo, dentro da Caixa, isso se tem um cuidado muito grande, porque como é público, tudo que sai reflete no governo. Então, por exemplo, assim, ó, o gerente da agência, ele não pode ir lá na rádio falar sobre um produto e falar com o radialista ali localmente na cidade dele. Ele não tem essa autorização, só o superintendente pode. E o superintendente pode, limitado a alguns assuntos. Você ganha lá um mapa de mensagens e você precisa transmitir aquelas mensagens. Então, você recebe muito treinamento para falar com a mídia e é muito restrito, justamente porque se eu for lá e der entrevista na TV e começar a falar um monte de opinião da minha cabeça, isso vai bater lá na presidência da República. Então, é muito delicado esse papel aí de porta-voz. Mas sim, na prática, ele é o porta-voz regional. Cara, muito interessante. Pra você deve ter sido um aprendizado gigantesco, né? Porque, como você falou, você entrou muito jovem, era uma pessoa que falava muito. Eu falava muito. Aí, de repente, ele se vê superintendente, tendo que cuidar muito bem com o que fala, como fala, mas até aí, claro, teve toda uma jornada. Inclusive, você conquistou cargos de liderança muito jovem, né? Com uma idade, assim, que normalmente as pessoas demoram muito mais tempo pra conquistar. E aí, você teve que liderar pessoas mais velhas, consequentemente. Sim. Como é que foi isso pra você? Como é que você construiu essa relação de confiança entre você e os liderados que, teoricamente, tinham mais experiência que você em relação à idade? Então, isso é uma barreira que vocês não têm ideia do tamanho dessa barreira. Porque, na prática, os gerentões antigãos, eles olhavam e diziam assim, pô, eu tenho um filho dessa idade. E agora ele é meu chefe, vem querer dizer o que eu tenho que fazer. Eu tô fazendo esse negócio aqui. Imagina que desafiador. Demais, cara. O que tu tem de vida, eu já tô fazendo esse negócio aqui. Então, como é que foi? Principalmente quando me tornei superintendente, assim, eu senti essa resistência maior. Numa unidade, você tá ali no dia a dia com as pessoas, a parte de conexão ela é mais fácil. Agora, você tem cada um tocando a sua unidade, você precisa fazer essa gestão mais remota, o desafio é grande. E no começo eu senti essa barreira, e o resultado despencou, e eu fiquei muito preocupado, porque assim, tinha uma pressão, era pandemia ainda, então você tava passando todo aquele auxílio, lembra aquelas filas na caixa, empregado doente. Nossa, sim. Enfim, assim, era uma loucura. E aí você precisava continuar a tocar a operação, fazer resultado, e o resultado caiu. E aí até foi engraçado, porque um dia eu estava falando com uma gerente de agência, e aí nós tínhamos um grupo, que era o nome da superintendência, era o nome do grupo do WhatsApp, né? E ela estava com o celular lá, e de repente, assim, apareceu o nome do grupo da superintendência e umas mensagens vindo. E eu olhando no meu celular, mas o meu celular não vinha nenhuma mensagem. Eu disse, porra, que raios, né?
Aí eu entrei, olhei, o grupo quieto. Ou seja, eles tinham feito um grupo paralelo do qual eu não fazia parte, para dizer o seguinte, não, beleza, ele quer vir aqui, ser o superintendente, mas nós aqui mandamos nesse negócio aqui. Então, esse foi o nível inicialmente de boicote que eu tive. Bom, e o que você faz nesse momento? Você vai estudar. Pô, o que eu preciso fazer? Então, naquele momento, foi um outro momento estratégico, porque eu fiquei assim meio perdido, né? Eu até então tinha dado conta e feito o resultado, mas ali era um desafio novo. E lá, eu, pela primeira vez, pedi que alguém fosse o meu mentor. Então tinha um gestor, superintendente antigo, que eu tinha conhecido, e eu mandei um e-mail para ele. Eu não tinha o contato dele, eu lembro que eu consegui o e-mail, mandei um e-mail, e falei, ó, lembro de você numa reunião assim, assado, e pedi se ele gostaria, se ele poderia ser o meu mentor. E ele respondeu, disse que sim, e aí fizemos 2 ou 3 reuniões online, e foi muito bom, assim, ele me abriu a mente, olha, ele tinha sido superintendente em várias regiões, ele abriu a minha mente, assim, de como eu deveria me posicionar, o que eu deveria fazer, contou as histórias, os conflitos que ele teve. Isso foi um ponto. E outra, eu sempre li muito, então continuei a ler e aprofundar. Na prática, o que eu fiz? Eu fiz muito team building. Team building, para quem não é desse meio de gestão, são práticas que você faz com a equipe para aumentar a confiança e o entrosamento da equipe. Então, a parte de gestão é delegar trabalho, acompanhar a execução, mas o team building, ele sai disso. Então, você coloca as pessoas junto para que elas se conheçam e que elas confiem entre umas nas outras. E a partir daí é que você vai construir resultado de excelência. Envolveu muita vulnerabilidade da minha parte. Porque aí, essas sessões de team building, você fala sobre a sua vida pessoal, você fala dos seus defeitos, você fala dos teus sonhos, você fala das tuas frustrações, você precisa se abrir para mostrar o teu lado humano. Porque até então eu estava mostrando o meu lado profissional. Postura, terno e gravata, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. E aí, um distanciamento, porque as pessoas não me conheciam, um distanciamento físico, porque cada um estava na sua unidade. Então não havia conexão nenhuma ali. Como é que você quer agora que essas pessoas simplesmente começam a te seguir? Não te conhecem, você está lá. E aí, esses processos, fizemos algumas reuniões longas, algumas reuniões em que as pessoas até choravam, porque e foi legal, porque embora elas se conhecessem, naquelas sessões de team building, elas conheceram facetas da vida da outra pessoa que elas não tinham ideia. De como era a infância, desafios que teve na vida, um serviu o exército, o outro. E isso uniu muito aquele grupo. E, a partir disso, eu consegui me conectar com eles. E o reflexo nisso, no resultado corporativo, ele foi imediato e ele foi, assim, meteórico. Nós saímos de um resultado muito ruim. Para você ter ideia, eu assumi lá em abril. Em agosto, a gente estava, assim, no fundo do buraco, assim, de resultado, de problemas. Em novembro, final de outubro, novembro, a nossa superintendência em resultados atingiu o primeiro lugar do Brasil. Nós estamos falando de 350 superintendências. Então a gente saiu de um resultado muito ruim para em 3, 4 meses entregar o melhor resultado do Brasil. E aí você vai dizer assim, Rafael, mas qual que foi o ponto ali? Eu consegui estabelecer conexão com aquele público que você falou. E majoritariamente era um público que tinha a idade dos meus pais. Se eu não me engano, assim, talvez tinha 2 ou 3 que eram mais jovens e que já tinham ali uma empatia normal e uma conexão natural. Os outros eram daquela leva. Então, velha guarda. Da velha guarda, exatamente. Bons profissionais, por isso que conseguiram entregar um resultado. E passamos aí a jogar como um time. E aí a minha liderança para eles começou a fazer efeito. Efeito não, começou a fazer sentido. Na verdade, porque eles não enxergavam sentido. Esse rapaz aqui vai fazer o que aqui, né? Então, foi muito legal. E aí isso, assim, gera um nível de... Por isso que eu digo, você sempre tem que aceitar desafios na sua vida. Aceita compromisso, aceita desafio, porque o desafio, ele acelera o teu crescimento. Quando eu aceitei eu mudei, eu saí de Santa Catarina e fui para Brasília naquela época. O contexto era o seguinte, a pandemia tinha acabado de estourar, a Rô estava grávida do 3º filho, 3 meses mais ou menos de gravidez, estava com descolamento de placenta, então tinha sangramento recorrente e possibilidade de perda do bebê.
E eu tinha acabado de construir minha casa. Minha casa estava nova, a piscina não tinha nem tirado o esmalte do deck ainda. Então eu estava aproveitando ali, tinha construído já a carreira no banco, poxa, agora cheguei aqui num patamar legal, vou aproveitar minha casa. E aí naquele cenário totalmente adverso veio o convite. Quer vir assumir aqui em Brasília? Questão salarial, eu passei a receber menos no líquido, porque lá Brasília é caro para morar, pagava um aluguel de R$5.000 lá. E aqui não pagava aluguel. Então, eu fui promovido, o salário aumentou, mas deslocamento, aí contrata empregada lá, porque não tem rede de apoio e tal, então meu salário líquido diminuiu. Mas não era isso que me motivava. Eu sempre falo assim, o que te motiva? O crescimento. Lá eu teria crescimento. Aqui onde eu já estava na zona de conforto, eu já tinha dominado, estava tudo certinho. Mas eu não teria mais crescimento. Lá eu teria crescimento. E aí o que aconteceu lá em um ano acelerou a minha maturidade profissional, o meu crescimento, a minha habilidade de liderança, gestão num nível assim absurdo. Por isso que eu falo para todo mundo, você tem que aceitar desafios. Ou procurar desafios, né? Se ninguém tá te oferecendo desafio, procura um aí porque é dessa maneira que você cresce. Que legal, cara. Pra gente é super importante ter esse tipo de papo, porque vindo do mercado digital, que é um mercado totalmente novo, a gente tá vendo a progressão, a literal evolução do mercado, a ponto de que quando a gente iniciou o podcast, o pessoal tava falando muito de fazer uma copy perfeita com as melhores ofertas, e hoje a gente já vê o pessoal falando de time comercial, porque sem time comercial, a margem tá ficando cada vez mais apertada. Outra coisa que a gente vê que é um dos principais desafios que o empreendedor digital tem, o empreendedor até que já faturou mais de 1 milhão, e a gente até criou um evento que é o KiwiFi Scale para lidar exatamente com esse problema, que é o problema de gestão e liderança. Que os produtores, às vezes, eles conseguem fazer a grana, mas às vezes é difícil replicar porque não foram criados processos, eles não sabem como gerir aquele time, manter a performance estável. E ter uma pessoa que viveu um pouco desse background em um local mais tradicional, que tem muito mais lastro, pra gente é super interessante, porque a gente aprende um monte, né? Inclusive, já trazendo um pouco dessa conexão, já que você viveu esses dois lados, né? O lado corporativo tradicional e agora o mercado digital, quais foram as principais habilidades que você tirou dessa época como um colaborador tradicional no banco, a título de habilidade de liderança que você carregou hoje para o mercado digital? Bom, vamos lá. Eu acredito que a principal comunicação. Eu falo para todos os meus mentorados, desenvolva a sua comunicação, escrita, falada, porque hoje eu falo, basicamente. Escrevo também, mas eu falo na aula, falo na live, tô falando aqui no podcast. O que é legal, quando você está numa empresa boa, uma empresa que tem estrutura, como uma empresa nacional ou multinacional, ela te dá muita possibilidade. Você tem acesso a treinamentos, você tem uma rotina bem definida, você tem uma carga horária bacana. Então, eu sempre digo, quem está fazendo carreira, principal habilidade que você tem que desenvolver é a comunicação. Mas como é que desenvolve a comunicação? Procure momentos para falar. Então, por exemplo, quem tem empresa sempre tem aquela reunião de empresa. Pode ser agora, é tudo via Teams, via Zoom e tal, mas tem as reuniões presenciais. E qual que é o padrão que se replica nas empresas? Você tem lá, se botar 20 pessoas lá numa reunião, vai ter um palestrante, alguém que está conduzindo, e no momento de participar, você tem 1 ou 2 que participam. A grande maioria fica aqui, pisando em ovos. Pô, será que eu vou falar uma besteira? Porque o ambiente corporativo tem isso, né? Então você, mas será que se eu falar isso aqui, o outro não vai achar? Lá? Então as pessoas ficam medindo muito o que vão falar e elas não se expõem. Então elas passam às vezes ano após ano e falam um pouco. Quando falam é porque alguém, e aí, qual é a sua opinião? Então eu digo o seguinte, tem reunião corporativa, dá uma sugestão, levanta a mão, faz perguntas, se expõe, porque esse é o começo de tudo da comunicação. Você se expor em toda oportunidade que você tiver. Esse é um passo. Claro, você precisa estudar, você precisa ter feedback, como é que está a minha comunicação, você precisa se auto-observar, se puder se filmar e tal. Então essa é uma habilidade, comunicação. A segunda habilidade, aí você falou da questão de liderança, eu costumo separar liderança e gestão. A liderança muito tem a ver com os valores, os teus comportamentos, a tua energia. A gestão eu já vejo como algo mais técnico. A gestão é você fazer alocação de pessoas de acordo com os potenciais e as habilidades delas. É você delegar tarefas adequadamente, é você fazer controle e acompanhamento dessas tarefas. Então, a parte de gestão é a parte mais técnica, isso você aprende. A parte de liderança tem mais a ver com a tua formação como ser humano.
Porque assim, ó, vamos lá. Você fala bem, você organiza tudo, mas na prática você é um crápula. Você é um cretino. Você é um cara que mente, você é alguém que fala uma coisa no público e fala outra ali no privado. Então, a vivência do dia a dia acaba expondo quem você realmente é. Não tem como você esconder. Você pode criar-se um personagem, por um tempo esse personagem convence. Mas pensar numa empresa, numa liderança no dia a dia, todo mundo começa a sacar quem é você. Total. Então, se você é uma pessoa humilde, eu aprendi isso com um vice-presidente. Ele fez uma mentoria em grupo. Nós estávamos lá, sei lá, uns 40 superintendentes do Brasil. E aí ele disse assim, qual que é a maior qualidade de um executivo? E aí ficou aquele silêncio, de tanta coisa, o que eu vou falar? Aí o pessoal começa a falar isso e aquilo e tal. Ele falou, não, é humildade. E o que é humildade? A pessoa pensa às vezes humildade, aquele coitadinho, não tem nada a ver. A humildade é você reconhecer o que você sabe e o que você não sabe. E geralmente aquilo que nós não sabemos é infinitamente maior do que aquilo que nós sabemos. Então essa é a qualidade que ele buscava no executivo. Quem é humilde aceita feedback. Quem é humilde reconhece erros. Quem é humilde percebeu que no time tem alguém talentoso, que deu uma sugestão, que deu uma ideia boa, ele não vai bloquear aquela pessoa, ele vai impulsionar aquela pessoa. Então a humildade, ela é a base para um bom executivo, e aí para um bom profissional, para um bom líder. Então percebe que a parte da liderança, ela tem a ver com essas virtudes, por assim dizer, com esses valores pessoais. E a parte de gestão é técnica. Isso aqui você pode aprender um pouco até matemático. Coloca a coisa em movimento e vai dar certo. Agora, você acredita, olhando para sua trajetória e experiência, que é possível forjar bons líderes? Ou isso vem de berço? Olha só, cada pessoa tem instalado em si uma determinada energia. Você pode aumentar essa energia e você pode diminuir essa energia. E para você liderar pessoas, você precisa de muita energia. Então esse é um primeiro fato. Eu vejo que é difícil você conseguir aumentar o nível de energia das pessoas. Mas é possível. As pessoas, elas podem se inspirar, elas podem mudar a chavezinha lá dentro e ela começa a tomar, se ela tem energia, ela começa a tomar iniciativa. Então entendi. Essa é a minha visão aqui. Você tem energia, você enxerga as coisas, você toma a iniciativa. É aquilo que eu digo. Vamos imaginar, estamos nós três aqui. E tá passando uma velhinha aí na rua com dificuldade. Aí o Marcelo levantou e foi ajudar ela. Quem que é o líder? O Marcelo. Por quê? Teve iniciativa. Então, liderança é isso, é quem tem iniciativa. Tem um grupo aqui de trabalho que não tem um líder designado formal. Vamos juntar, fazer um squad. O pessoal vamos fazer um squad aqui e vocês vão trabalhar esse assunto. Quem que vai ser o líder? Aquele que chegar todo mundo. E aí, pessoal, como é que vão fazer? Iniciativa. Então, liderança é muito simples, né? Primeiro você começar a tomar iniciativa, depois vem a parte de valores e tudo mais. Uhum. Você fazer com que a pessoa tenha energia para ter iniciativa, eu vejo que é mais uma questão inspiracional. A pessoa precisa se inspirar. É difícil você ensinar isso. Agora, a pessoa tem energia, ela tem iniciativa, ela está aberta, está buscando. Você aprende a liderar muito, muito fácil. Mas você tem que ter aquela centelha inicial. Ela tem que ter aquele brilhozinho inicial. Porque a partir disso é que ela vai incorporar todas hoje em dia a gente fala, soft skills, todas as habilidades, as competências para ser um bom líder. É muito curioso, na verdade é muito legal ver como isso se conecta com o papel de um expert, por exemplo, diante da comunidade dele, né? Verdade. Porque ele precisa liderar a própria comunidade, quando a gente traz isso para o ambiente digital, ele precisa ser o líder daquela comunidade, mostrar valores, o que ele pensa, o que ele não gosta, o que ele aprova, para poder influenciar aquelas pessoas para no final oferecer uma solução para elas. Exatamente. Assim é dentro de uma empresa, né? Só que os líderes com seus times. Uhum. Isso é muito legal. Agora, por que necessariamente você começou a falar sobre vendas voltado para agências? O que você via que era uma demanda dentro disso? Bom, primeiro que o trabalho do bancário é vender. Ele vende produto de crédito, ele vende produto de investimento, ele vende seguros. Então, a vida do bancário numa agência... E hoje em dia nós temos agências físicas e agências remotas, que é um escritório. Não importa, o canal. O bancário está ali para vender. E como eu vim dessa estrutura, eu sei que
o nível de capacitação e treinamento é precário. Por N motivos, que eu não vou fazer análise. Aí cada instituição sabe de si, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para observar a realidade e observei essa realidade. Tanto é que o que eu me capacitei, eu sempre busquei fora. E aí tem um negócio muito interessante aqui. Como o banco é vendas, você tem muita pressão para vender, né? Tem metas. A meta ela é baseada em orçamento, então todo ano aumenta a meta. Sempre aumenta a meta. E você tem lá, e se você bate a meta, você ganha bônus, é reconhecido. Se você não bate a meta, no mercado privado você pode ser demitido, no banco público não tem a demissão, mas você pode ser descomissionado, você deixa de ter aquele cargo de gestão. Então, existe uma pressão instalada. E o que eu percebi? As pessoas querem a função, porque a função paga bem, mas não estão preparadas, não tem a habilidade de vendas instalada. Então, ela conseguiu a função, por algum motivo, tal. Aí vem a pressão. Então ela enxerga aquela montanha de metas e ela pensa assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Então o nível de estresse do bancário ele é muito alto. Você tem parte de burnout, de atestados, assim, muito grande. Já teve, assim, principalmente pós-pandemia, teve um grande pico, mas ainda é alto. E eu comecei a observar esse fenômeno, de tentar entender, porque afinal de contas, olha só, o bancário, ele é CLT, e ele trabalha 8 horas por dia numa agência. Né? Uma jornada normal. O sistema não funciona depois do horário. Então, quando você pega assim, questão burnout em empresas americanas, o cara tá lá 18 horas por dia dentro da empresa. Tá se matando de trabalhar. Poxa, mas aqui não. Ele trabalha 8 horas e ele tá tendo burnout. Então, onde é que tá? Assim, qual que é o ponto? O ponto é justamente a pessoa não se sentir competente diante dos desafios que tem. Então ele fica preocupado, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas quando você olha, os desafios são razoáveis para o tamanho do mercado, para o tamanho da empresa, para os produtos. O problema é que a pessoa não tem a competência, ela não tem habilidade. Ela foi alçada àquela função sem ser preparada para aquilo. E agora ela sente a pressão, então ela adoece. Então eu digo o seguinte, eu te ensino a vender, sim, para tu bater as metas do banco, ser promovido. Mas eu quero que você entenda o seguinte, olha, se você aprender habilidade de vendas, você vai alcançar paz e liberdade. Paz por quê? Todo ano você vai ter as metas cada vez maiores, mas você sabe como fazer. Você tem uma habilidade instalada. Se me colocar agora para dirigir um Fórmula 1, pô, eu não vou saber. Eu vou ficar, tenso. Pensa assim, vou ficar muito tenso aqui. Agora, se eu sou um piloto treinado, aquilo é meu dia a dia. É desafiador, mas eu tenho habilidades condizentes com o desafio. Então, o que eu vi? Muitas pessoas em cargos de gestão, ou pessoas lá que tem que vender, não têm habilidade condizente ao desafio. E aí, essa percepção é que adoece as pessoas, é que deixa as pessoas mal, e surgem vários problemas disso. Então, eu venho para suprir essa lacuna. Olha, tem um caminho mais fácil. Você pode bater as suas metas, ganhar visibilidade, ser promovido, sem perder noite de sono, sem adoecer por causa disso. Qual que é a chave para isso? Você precisa aprender a técnica e incorporar isso aos seus comportamentos. Precisa tornar isso uma habilidade. Quando a gente fala de vendas, vendas é habilidade. Você pega alguns conceitos que não são complicados, não são difíceis e você os pratica dia após dia, dia após dia. Então, dentro hoje do que eu faço aqui na mentoria, nós temos um eixo de vendas muito forte para o bancário, porque é o resultado final que ele precisa entregar e você gera esse aspecto libertador. Você dá uma habilidade que a pessoa leva para o resto da vida. Inclusive para fora do mercado bancário. Eu digo, ó, se você dominar essa habilidade, depois você vai pegar outro produto, outra organização e vai botar sua habilidade para funcionar e vai dar certo também. Uhum. Assim como tem dado para mim, por exemplo, aqui no digital. Peguei aquela habilidade desenvolvida, vou pegar agora um outro mercado, um outro jeito de fazer as coisas, mas as habilidades são as mesmas. Então, você tem um período ali de adaptação, mas você não começa do zero. Você já traz isso instalado. Uhum. Já tem todo um repertório, né? É. Cara, essa foi talvez a visão mais sóbria que eu já vi, assim, sobre o porquê o bancário sofre tanto, né? Sim. Porque eu tenho, tipo, os pais do Gaga, meu melhor amigo, a mãe e o pai eram bancários e chegaram a cargos bem altos dentro do banco e sofreram muito, assim, porque é muita meta, muita pressão. Mas eu nunca olhei por esse outro lado, né? Que as pessoas não estão preparadas pra isso. Às vezes não é a meta que é doente, às vezes a pessoa não tá preparada pra aguentar
Aquela pressão, né? Sabe que muito tempo atrás, eu conheci um gerente geral do Itaú. E o cara tinha 30 anos já de banco. E banco privado, assim, essa longevidade no banco privado não é tão grande. E aí eu perguntei, pô, e a meta, e a pressão, aquela coisa? Eu disse, pô, tranquilo, eu amo o que eu faço. Resultado a gente entrega sempre vai... E eu fiquei assim, cara, como é que pode? Por quê? Ele tinha dominado o trabalho dele. Então ele não adoecia, 30 anos ali entregando o resultado, porque ele aprendeu técnicas, ele aprendeu como fazer. Não sei aí se foi o banco dele que capacitou, mas eu tendo a ver que é a pessoa que buscou melhorar para fazer frente àquele desafio. E na maior parte do tempo é assim, né? A gente tem de fazer acontecer, porque porque também a gente identifica a nossa própria dificuldade, né? Exatamente. Então é muito mais fácil você identificar a sua própria dificuldade, buscar meios, formas, mentores para poder melhorar. Só que quando você tá envolvido em muitos problemas de saúde, as coisas acontecendo e a pressão acontecendo, tudo fica complexo, fica confuso também discernir o que é o quê. Agora você falou, banco é vendas, mas o marketing digital, de certa forma, é vendas, né? Que tudo que a gente faz, copy, tráfego, funil, tem um propósito final de converter uma venda. Então, aproveitando esse background de vendas em banco, que eu acho que é um dos locais que mais se vende, principalmente na economia brasileira, se eu te perguntasse, Rafa, o maior aprendizado que você teve sobre vendas durante esse período que você estava no banco, que quem sabe você carregou até mesmo para o mercado digital? O maior aprendizado. Olha, principalmente observando, porque eu passei muito tempo como gestor, nos últimos anos ali como gestor. Então, eu não estava mais na operação em si, ali na frente, mas eu observava os bons bancários trabalhando. E eu percebi que eles tinham recorrência. O que é recorrência? Eles conheciam os clientes deles e faziam negócios com o mesmo cliente, vez após vez. E esse é um ponto, olha só, que muita gente que trabalha em vendas, inclusive no mercado digital, não dá bola. Eu fiquei impressionado com uma palestra do JP, da Hotmart, num evento que não, enfim, do novo mercado. E ele mostrou lá que os grandes players da Hotmart, eles tinham um nível de renovação, de recorrência, abaixo de, se eu não me engano, era abaixo de 20%, em torno de 18%. E ele mesmo falou, eu acho baixo. Eu fiquei surpreendido, de fato, porque, afinal, são os grandes caras desse mercado. Só 18%? Por quê? Porque, afinal de contas, olha só, a pessoa já te conhece. Você já teve o CAC, né, o custo de aquisição de clientes. Você já gastou lá com tráfego pago, já conquistou ele através da tua personalidade, do teu produto, e ele está contigo aqui. E por que você não vai vender de novo para ele? Por que você está deixando ele ir embora? Então, dentro do mercado bancário, os grandes vendedores, eles tinham conhecimento, bom relacionamento com aqueles clientes, e eles vendiam periodicamente, a cada 6 meses, faziam mais uma venda, faziam mais um produto. Então, eles não precisavam, a cada campanha, a cada ciclo, sair, buscar no mercado novos clientes. E isso é difícil. Você conquistar alguém que não vou falar do banco agora, alguém que não tem conta contigo, alguém que não te conhece, aí você vai lá, conversa com ele, vamos abrir uma conta. É um processo demorado, trabalhoso. É muito mais difícil você prospectar no mercado bancário um cliente novo do que você nutrir e desenvolver quem já é o teu cliente. Então, pensando assim, os grandes vendedores, isso do mercado tradicional, os grandes vendedores que eu conheço, todos têm essa recorrência. Eles trabalham com os mesmos clientes, é o tal do LTV, né? Long Time Value, é o quanto de valor aquele cliente gera ao longo do tempo. E aí, olhando para o mercado digital, talvez tenha um campo muito grande aqui para os produtores digital de trabalhar essa recorrência, trabalhar com os mesmos clientes. Inclusive, cada vez mais, isso é a cereja que é cada vez mais procurada, né? A cereja do bolo é cada vez mais buscada e é um grande desafio quando se trata do digital. E por falar nisso, qual foi o momento que você percebeu, não, agora eu preciso levar o meu conhecimento e vou aprender do digital? Bom, primeiro que eu, percebendo a necessidade de capacitação na minha própria rede, eu comecei a fazer mentorias internas, eu como superintendente, selecionava lá um público e fazia mentorias em grupo.
Eu preciso ensinar o que eu sei, preciso ajudar esse pessoal que está aqui na base, querendo crescer. Mas isso em paralelo ao trabalho com o banco, você já tinha saído? Não, eu fazia dentro da estrutura, não cobrava. Ah, ok. Certo? Não cobrava, eu fazia o meu papel ali, mas o banco não pedia isso de mim, eu fazia por iniciativa própria. Perfeito. Mas eu quero trazer isso para ver essa mudança que eu tive. Só que aí tem um problema. Eu percebi que eu convocava as pessoas e muitos não queriam. Iam porque, o chefe mandou, eu vou lá estudar e vão lá fazer o negócio. Né? Tá coisa, assim. né? Curioso. Curioso. Tipo assim, se fosse eu, já ia querer Não, logo. Vamos lá, vamos estudar. Mas é a cultura que me faz. Sim. Mas então, né? Aí as pessoas não queriam. Então, depois de um tempo eu descontinuei e eu pensei, não, eu não vou ficar ensinando quem não quer. Porque afinal de contas ele não precisa, ele tá ali para fazer o trabalho dele. Eu vou ensinar quem quer. E aí eu comecei a fazer algumas mentorias individuais de graça, nunca cobrei porque era o meu trabalho de ajudar aquelas pessoas. E em determinado momento comecei a pensar, eu disse, poxa, eu posso ensinar, o mercado é grande, eu posso ensinar fora. Então na época eu pedi uma autorização para ter uma secretaria de governo, porque você precisa pedir lá uma autorização para poder oferecer e ter uma atividade paralela. Então eu pedi aquela autorização e eu comecei a oferecer treinamentos para processos seletivos. Se você tem um processo seletivo, eu vou fazer um treinamento contigo para você ir lá e mandar bem. Então essa foi a primeira mentoria que eu vendi paga. Eu estava no banco ainda. Foi março de 2023. Ele pagou, eu fiz e, deu muito bom o feedback dele. Foi legal, foi promovido e tal. E aí caramba, acho que chegou o momento de eu fazer. Eu já tinha na minha mente que eu sairia do banco, que eu faria alguma coisa. Você pode ter um caminho aqui. E aí foi maio de 2023, eu abri um Stories. Eu já estava há 1 ano respondendo caixinha de pergunta. Isso também foi assim, nenhum superintendente, nem diretor, nem ninguém na estrutura lá fazia isso. E o pessoal mandava pergunta e eu respondia. Ia fazendo essa dinâmica. Comecei a produzir um conteúdo. E em maio eu formei 2 turmas. Em 2023 formei 2 turmas de mentoria. Uma só para gestores de unidade, gerentes gerais. E a outra para quem quisesse crescer. Então eram 2 mentorias. Eram 5 pessoas cada mentoria. Fechei 10 mentorias. E aí foi legal porque naquele mês eu faturei mais ali do que no banco. E eu não botei tráfego nem nada. Era o público... demanda reprimida. Que demanda reprimida. Acompanhando. Demanda reprimida. Aí eu comecei, também não tinha conteúdo. A cada semana eu produzia um conteúdo e fazia uma reunião com eles e produzia um conteúdo e fazia discussão. Então foi desse jeito que começou. E aí em julho eu disse, não, vou colocar mais força aqui. Aí eu comecei a fazer tráfego e tudo mais. Em setembro eu pedi a demissão do banco. E aí de setembro de 2023 para lá eu tô fora do banco fazendo só isso. Então foi esse movimento. Mais um ponto importante. Lá em 2016 eu já tinha planejado que eu cresceria rápido e que depois de determinado momento eu sairia para empreender. Agora eu não sabia exatamente como. Eu não sabia exatamente como seria o crescimento e o que eu faria depois. E aí eu acho que esse tem um ponto importante aqui para quem está querendo fazer transição de carreira. Porque eu vi algumas transições de carreira que não foram bem sucedidas. Bom, aí você pode achar, sempre tem motivos de o porquê não deu certo. Mas eu quero falar o que pode dar certo para você. Boa. É você conseguir uma intersecção, uma convergência entre o que você já sabe e uma oportunidade do mercado, o que o mercado precisa. Você tem alguma coisa que você sabe, ou é um interesse, pode ser até um hobby que você vem desenvolvendo ao longo do tempo, ou pode ser algo que você já faz no seu dia a dia, mas eu acho que o grande problema da transição é você começar do zero. Então vou imaginar o seguinte, eu sou bancário, né, eu sei fazer venda, sei fazer esse negócio aqui, e agora eu vou abrir um hotel. Mas olha só, eu vou abrir um hotel por quê? Porque eu gosto de viajar. Mas eu nunca pisei dentro de um hotel. Eu nunca fiz um curso de hotelaria. Então eu vou largar tudo aqui e vou começar num setor novo. Pode dar certo? Pode. Mas o desafio disso é gigantesco. Quando você não conhece um mercado, meu amigo, para você tomar decisões erradas logo no começo e quebrar é muito fácil. Porque você não conhece, aí você vai ouvir um aqui, um ali, eu vou fazer isso e tal. Você não tem todos os elementos, você não tem todos os fatores. Então esse é o primeiro ponto. Acha um ponto de convergência entre o que você já sabe e uma necessidade de mercado. E o segundo ponto, estávamos falando disso antes, começa pequeno.
Não pega todo o teu capital investido, toda a tua poupança e joga num dinheiro. Começa o mais pequeno possível. Eu tava falando que hoje tinha um videomaker lá em casa para eu comprar uma câmera profissional, né? TX30, acho que eles estavam falando lá. Eu vou fazer um investimento ali. O iPhone, que tem uma câmera melhor, eu comprei quase um ano depois que eu tava fazendo aquilo lá. Eu não tinha iPhone ainda. Embora eu tivesse recurso, porque eu tinha uma economia, uma boa poupança e tal, lá, mas eu sempre pensava, não, eu tenho que manter o custo mínimo, porque, vamos lá, você não conhece o mercado, você está entrando ali, você está começando, aí você já tem um monte de custo, um monte de investimento. Então, essas duas coisas, para quem quer fazer uma transição, é importante manter o teu custo muito baixo e achar algum lugar que tu possa já colocar os teus talentos construídos e as tuas habilidades construídas e desenvolvidas a serviço. Esse é um grande insight. Muito bom. E também você não precisou queimar as pontes, né? Conseguiu fazer uma transição macia, saudável, aproveitando habilidades pré-construídas, que às vezes o pessoal fala muito isso, né? No digital falam muito disso. Não, mas você tem de queimar as pontes, tem de largar tudo pra trás e ir. E é um caminho, mas não é o único caminho. Talvez esse seja um caminho até mais doloroso, que as pessoas não estão preparadas, às vezes, pra lidar com uma ponte que caiu, você não tem como voltar. Depende do perfil, né? Exato, não tem uma verdade absoluta. Sim. Eu pedi a conta, que aí pedir a demissão, o concurso ia deixar para trás. Não tem como eu voltar, teria que fazer um outro concurso e começar do zero. Mas o negócio já estava tracionando. E como eu falei assim, antes de oferecer a primeira mentoria, eu estava há 1 ano produzindo conteúdo e respondendo caixinha de perguntas. Então eu já estava testando aquilo, todo dia eu estava lá, eu estava fazendo cursos, estava entendendo. Então é uma construção paralela que foi durante um tempo. Eu acredito que isso é o jeito mais prudente de tu fazer. Em algum momento você vai queimar as pontes. Sim, você vai dizer assim, não, agora largo isso, agora deu e eu vou fazer isso aqui. Mas você tem que estar tracionando um pouquinho já. Você tem que estar, já tem um negócio aqui. Eu concordo. A importância da comunicação, né? Porque quando você fala, não, você tem que queimar as pontes, não se considera que talvez essa pessoa que queimou as pontes também esteve ali há 1 ano pensando e estudando, né? Exato. Mas o clickbait chegou de um dia pro outro, acordei hoje. Exatamente. E agora o que é que eu vou fazer? Não, vou pedir um auxílio salário, como é que chama? Auxílio salário? Acho que é. Nem sei o nome disso. Mas assim, você, pelo menos, Rafa, já tinha um perfil empreendedor, porque lá na época de metal mecânica, você falou, tava filando aula de usinagem para estudar negócio e tudo mais. Agora, uma vez que você realmente fez a transição e falou, hoje eu sou empreendedor, agora eu não sou mais concursado. Houveram desafios nessa transição? Sim, eu acredito principalmente porque eu saí de uma estrutura que eu tinha sob minha gestão, cerca de 300 empregados. E tudo que você precisa, o banco tem estrutura, te provisiona. Então eu estava fazendo gestão pura há alguns anos. E aí quando eu comecei sozinho, eu e meu computador. Então assim, o computador dava pau. Quem que eu vou chamar? Eu não conheço nenhum técnico aqui na minha cidade. Aliás, eu nem computador tinha, porque eu sempre usava o computador do corporativo. Então, aí fui comprar o computador. Que computador que eu compro? Não faço nem ideia aqui. Aí, será que eu coloco o Windows pago ou piratão? Aí, eu vou gravar várias coisas, né? Cara, é esse tipo de decisão. Aí, eu vou gravar, beleza, agora eu vou gravar. Mas peraí, eu vou gravar com o quê? Aí você começa a botar no Google, sistema, programa para gravar. Esse aqui, OBS e tal. Como é que... Aí você abre o OBS, aquele dashboard gigante. Então, esse é o maior desafio. Às vezes eu ficava num pontozinho lá, eu ficava o dia inteiro quebrando minha cabeça ali para tentar entender aquilo. Vendo vídeo no YouTube, porque, como eu disse, como você não está inserido naquele mercado, você não tem contatos daquele mercado. E aí, claro, contratam um aqui, um ali, aí eu paguei preços absurdos para fazer landing page hoje. E aí me desculpe o pessoal que faz landing page ali, mas eu paguei R$1.800 uma landing page. E aí depois eu vi que, R$300 o pessoal faz uma landing page top. Então, é esse o tipo de coisa, por isso que eu falo da transição, é esse o tipo de coisa quando você faz a transição que você não tem ideia do mercado, a profundidade, a qualidade. Então, esse foi o principal desafio, eu ter que fazer por conta própria muitas operações que eu não tinha ideia de como fazer. Tanto é que eu fiz um lançamento antes da mentoria lá, entre a primeira mentoria e a grupo que deu certo, eu fiz um lançamento ali que deu errado. E no dia do lançamento, eu me toquei que eu teria que ter um link de pagamentos. Que parece uma coisa muito boa hoje. Eu tinha landing page e tal, e tá aí o link de pagamentos. Caraca, aí eu liguei pro cara da landing page, cara, como é que eu faço? Não, vamos fazer aqui um cadastro e tal.
Depois, inclusive, eu migrei para a QIFI, porque ele, não, faz no Hotmart. Eu achei muito complicado a operacionalização. Quando eu entrei na QIFI, assim, para quem não é do mercado, poxa, é tudo assim, muito mais simples, né? Então, depois eu acabei fazendo transição. Mas ali naquele momento eu não tinha o link de pagamento no dia do lançamento. Olha isso. Aí como é que faz agora vinculação, OBS, YouTube? Eu chamo do Instagram pro YouTube, como é que é? Eu lembro que foram picos de estresse porque você não sabe nada. E você tem que começar a fazer tudo. Mas é legal que depois que você aprende desse jeito, é por isso que eu falo do desafio, né? Eu não falei o desafio lá de ser gestor. Aí pensa, depois de passar tudo aquilo, o meu desafio agora era conectar as pecinhas do tráfego com a landing page, com o curso, aquilo para mim era um quebra-cabeça muito louco lá. Mas veio o desafio, a gente supera e tamo aí. Legal. Agora, Rafa, uma dúvida que fica é, por exemplo, você veio com toda a sua experiência dentro desse mercado que você não conhecia nada, e aí você estava ali batendo cabeça com a primeira landing page que você decidiu delegar esse serviço para uma pessoa que já sabia fazer. Nesse momento, você acha importante delegar essas pequenas funções para pessoas que pagar mesmo, para pessoas que já sabem fazer, ou aprender a fazer tudo sozinho? Não, eu acho que a parte técnica você tem que delegar. É claro que no começo uma coisa ou outra você vai fazer, mas hoje, um ano depois, eu procuro delegar tudo que dá para delegar, porque esse é o princípio da gestão. Você usa os pontos fortes das pessoas. Se você é gestor de uma empresa, é isso que você precisa fazer. Usa o ponto forte da pessoa. Se você é empreendedor, é a mesma coisa. Qual é o teu ponto forte? Ah, eu sou expert. Beleza, então o teu ponto forte é produzir o conteúdo. O teu ponto forte é estar na frente da câmera. O resto você precisa delegar. Mas o expert ele tem um trabalho duplo. A produção de conteúdo, mas inicialmente ele precisa fazer a gestão dessa terceirização. Beleza, eu vou terceirizar. Mas você não pode terceirizar e achar que vai acontecer. Você precisa estar ali observando. E quando você não tem o conhecimento técnico do negócio, você fica no escuro. Então, se você teve a sorte de pegar um bom prestador de serviço, um cara honesto, um cara competente, ele vai te explicar e vai te mostrar e vai dar tudo certo. Agora, se pegar alguém meio relaxado, vai fazer um serviço mais ou menos e você não vai ter nem padrão para saber se tá... Por exemplo, tem um gestor de tráfego e o cara tá consumindo dinheiro lá e não tá dando resultados. Você não entende nada de tráfego. Aí ele vai dizer, não, é assim mesmo, tá bom, é assim mesmo. Então, a vantagem de você... Não é que você precisa fazer, mas eu acho que no começo você precisa ter uma ideia de toda a operação. Não dá para você delegar isso, você precisa conhecer. Mas, sim, o operacional eu acredito que tem que ser delegado. Faz sentido, né? Com certeza, concordo. E em relação à sua estrutura de vendas hoje, como é que tá funcionando? Através de quais canais você faz aquisição? Como é que funciona hoje? Então, isso é interessante porque quando eu falo com os players do mercado, o pessoal gasta uma fortuna de tráfego pago. Assim, o custo do lead aumentou e tudo mais. O que eu gasto de tráfego pago, assim, é ridículo. Eu gasto pouco tráfego, porque a minha comunicação, ela conecta muito no nicho. Então, esse é o primeiro ponto. Eu uso o tráfego pago. O meu orgânico funciona muito bem. Eu tô todo dia ali no orgânico e as pessoas compartilham o meu conteúdo. Porque o que eu entrego ali para aquele nicho, ninguém entrega. Então eu falo o vocabulário daquele nicho. E aí, vamos lá, tem um bancário numa agência que me segue. Aí eu falei de um negócio que ele, isso acontece realmente, é desse jeito, tal, que acontece aqui. Aí ele pega e manda para 4, 5 colegas dele lá. Assim, esse cara aqui tá falando isso aqui, ó. Então olha lá o índice de compartilhamento do meu stories, né? Dependendo o que eu falo, é alto. E aí, dependendo, eu percebo assim, diretamente, assim, dependendo o que eu coloco no Stories, o meu número de seguidores cresce. E é seguidor qualificado. Então, esse ponto, o meu perfil é pequeno comparado com o que tem no mercado. Mas é extremamente qualificado. Quem tá ali sabe, né? Eu busco esse público e ele sabe o que ele quer. Então, uso o LinkedIn, alguma coisa também. Mas mais para ter uma presença no LinkedIn. O tráfego pago do LinkedIn não foi bom a experiência que eu tive. E alguns leads surgem do LinkedIn, mas ele é mais travado. O meu principal canal de aquisição é o Instagram e time comercial. Porque como o meu produto hoje é high ticket e ele funciona no perpétuo, então a pessoa se interessa, ela entra na minha landing page, ela olha o meu vídeo de vendas, a minha proposta, faz um formulário de aplicação e o meu time, aí eu tenho SDR, tem closer. Então, o meu time aborda, faz os agendamentos e nesses agendamentos
nós ouvimos a pessoa, entendemos a realidade dela e mostramos como que a mentoria vai ajudá-la a alcançar os objetivos dela. Então, isso veio desde o começo. Bem no comecinho, eu era o SDR e o Closer. Eu era todo. Então, eu chamava no WhatsApp. E hoje, nós temos SDR Closer. E eu vou dizer assim, ó, realmente, o time comercial, ele faz total diferença. Total diferença. Com certeza absoluta, principalmente para quem trabalha no Perpétuo. Então, hoje a gente faz picos de vendas com aulas, com lançamentos, com webinários. Mas o meu produto sempre rodou aí... Desde o começo rodou no Perpétuo. Legal. Curioso você falar que o LinkedIn, você não teve bons resultados lá. Pelo seu nicho, eu imaginava que fosse o contrário. Não. Uma galera bem qualificada para estar no LinkedIn. Sim. Eu também pensaria isso. Não, tem. Mas assim, se você olhar o público total de bancários e quem tá no LinkedIn, ainda é muito pequeno. Entendi. O Instagram, todo mundo tem um Instagram. O LinkedIn é aquele que, eu vou dar uma olhada aqui e tudo mais, né? Então, como eu digo, eu tenho uma presença permanente no LinkedIn, na geração de conteúdos. Mas comercialmente falando, tem gente que diz, descubra o segredo aqui do LinkedIn e tudo mais. Comercialmente falando, eu poderia não ter o LinkedIn. Entendi. E como foi o processo de criar sua equipe no digital? Bom, eu trabalhei com agência que não deu certo, eu trabalhei com designer que não deu certo. No começo eu tenho dentro da mentoria treinadora que não deu certo, trabalhei com vendedor que no começo é difícil você encaixar. Você contrata e aí testa e não dá certo. Então vai muito por indicação, uma hora que você conhece alguém você pede indicação sempre funciona, né? Geralmente funciona bem. E aí hoje eu valorizo muito, eu continuo pedindo indicação. E eu procuro pessoas que conheçam o meu público-alvo. Então, hoje eu tenho bancário aposentado, né? Então, tenho pessoas que entendem o que eu estou fazendo para que possam se conectar. E especialistas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma imersão agora dia 30, só para os meus alunos, e lá nós vamos tratar sobre venda de consórcio. Então, eu estou trazendo 3 especialistas do mercado, especialistas diferentes que vão compor aqui. Eu costumo, na minha mentoria, trazer convidados que estão na operação, convidados que não estão na operação. Então, a partir de conteúdo, eu abro, né? E esse é uma tendência cada vez maior. O expert, ele começa só depois ele vai abrindo. E eu entendo que esse crescimento de contratação é orgânico também. Embora nós tenhamos uma boa pessoa que veio através de hiring, né? Lá no LinkedIn, hiring, veio... Falei, foi um achado, que veio 60 currículos e eu falei, eu te achei aqui e o cara é muito bom e tá trabalhando comigo aí já há algum tempo. Então, é dessa maneira que eu montei o time. Que legal. E em relação a isso também, quais têm sido os seus principais desafios quando se trata de fazer a gestão dessa equipe no digital? Principalmente pensando que a maioria pode ser freelancer e colaboradores remotos. É um desafio. Mas é um desafio maior pelo quê? Pelo meu tempo. Porque gestão, você precisa dedicar tempo a fazer a gestão. A gestão não acontece só assim, oi, bom dia, faz isso aqui para mim. Isso é o dia a dia. Mas fazer gestão envolve você sentar com a pessoa, ouvir a pessoa, desenvolver a pessoa, dar feedback. E hoje eu vou ser sincero assim, eu não consigo fazer isso no meu time. Então por isso que hoje eu já estou com 3 figuras de gestão, uma específica na parte de desenvolvimento, um gestor operacional e um gestor comercial. Porque porque aí eu falo mais com eles, então eles estão mais perto de mim, e eles fazem a gestão da equipe. Ontem, inclusive, eu estava falando com uma dessas gestores, eu falei, olha, é o seguinte, eu preciso que você tire tempo para conversar com as pessoas, elas estão isoladas, elas prestam um serviço aqui e ali, eu preciso que você faça uma reunião com ela para ouvir ela, para conectar ela ao time, porque a distância é uma barreira, é fato isso. Então você precisa ter um trabalho intencional de conectar essas pessoas. Fizemos, por exemplo, eu fiz uma convenção, eu fiz um evento, trouxe todo mundo para Florianópolis, foi agora final de outubro, e naquele primeiro momento, a maioria das pessoas foi a primeira vez que eu vi elas... Presencialmente, pessoalmente. Isso é muito legal, né? Pessoalmente, E aí foi muito legal. Então, quem tem equipe remota tem que pensar nisso.
Isso é importante. Se você não der atenção a isso, você não consegue criar cultura, identidade e, eventualmente, manter as pessoas juntas, porque daqui a pouco elas vão embora fazer outra coisa. Sim, exatamente. Totalmente. Cara, que bate-papo rico, hein? Muito, demais. Muito agradável. Chegamos naquele momento mais dinâmico do nosso podcast. Nosso bate-bola, jogo rápido. Ó, como é que funciona o bate-bola? A gente vai jogar algumas perguntas simples e você responde com a primeira palavra ou, no máximo, a primeira frase que vier na sua cabeça. Tá. Fechou? Vamos Vou mandar primeiro, então. Vai lá. Um erro que todo líder deve evitar com seu time. Não assumir erros. Para fechar uma venda difícil, empatia ou persuasão? Persuasão. Uma técnica para lidar com objeções na hora das vendas. Usar o viés de enquadramento. Que daí eu fiquei Vamos vamos mudar. ok. 3 características de um vendedor acima da média. Atitude. Técnica. E transparência. Complete a frase. Todo líder deve... Estudar. Para ter um time de alta performance, é preciso... Conexão. Agora Bem sim, demais, o que é o viés Boa. do enquadramento? Explica para nós. Viés do enquadramento. Bom, existem vieses comportamentais. Isso a gente estuda em finanças, né? As finanças comportamentais, elas estudaram os vieses cognitivos. O Daniel Kahneman foi o grande, até que livro Rápido e Devagar, ele, digamos assim, o cara que realmente se debruçou, ganhou o prêmio Nobel. E de lá para cá você tem vários estudos mostrando que, como seres humanos, nós não tomamos decisões racionais, mas nós usamos atalhos emocionais, né? Não tomamos decisões racionais, usamos atalhos emocionais para tomar decisão. Então, o que é o viés do enquadramento? O viés do enquadramento é o seguinte: dependendo da maneira como uma informação for apresentada, ela vai se tornar mais atrativa ou menos atrativa. Então, eu posso chegar para alguém e dizer o seguinte, posso chegar para ti e dizer o seguinte: olha, pô, você deveria fazer um seguro de vida. Nada atrativo, né? Você tem aí, sei lá, 30 anos, talvez nem isso. O que eu vou fazer com um seguro de vida? Não é legal. Mas, como é que é o nome da tua filha? É filha, né? Eu? É. Mima. Mima. A Mima. Eu vou dizer o seguinte, olha, se você vier faltar, né, quem vai suprir as necessidades da Mima? Eu tenho uma opção aqui de você proteger o futuro dela pelo valor de uma pizza por mês. Faz sentido isso pra ti? Então percebe, eu enquadrei aquela informação, não vendi seguro de vida, eu usei aqui a necessidade de proteger a tua filha e eu disse que isso aí é o valor de uma pizza por mês. Pô, uma pizza por mês. Então eu peguei a mesma informação e enquadrei ela de um modo muito mais atrativo. Eu posso usar isso para qualquer produto. Então, o que acontece? Muito vendedor ele fica focado no produto que ele tem que vender. Seguro de vida, ou até o produto na internet. Mas ele enquadra aquilo de uma maneira que não é atraente, de uma maneira que não chama atenção, uma maneira que não cria desejo, não cria necessidade. E de uma maneira que a pessoa vai pensar, não, isso aqui é um custo a mais, tal. Então, o que é o viés do enquadramento? É você enquadrar aquela informação num ponto de vista diferente. A gente usa isso para o consórcio, por exemplo. Quer fazer um consórcio? Não, consórcio para um negócio aí, sei lá, não entende direito isso aí, contemplação. Mas olha, você pode adquirir a casa na praia, que você quer aqui, o apartamento em Balneário aqui, sem pagar juros. Te interessa saber como é que funciona? Isso é o viés do enquadramento. É eu enquadrar a informação de uma maneira diferente que ela se torne atrativa. Uhum. Então, na decisão de investimento, por exemplo, lá que foi estudado isso, é a mesma coisa, o pessoal vai fazer um investimento no banco, aí ele pega e mostra a rentabilidade do fundo. Então, pô, isso aqui rendeu um monte, hein? 20% ao ano, que legal, vou aplicar. Mas o que ele não mostrou? O risco embutido. Então, ele usou um enquadramento que favoreceu o produto, mas se eu enquadrar ele de outra maneira, ele pode não ser tão interessante. Então, o que eu digo aí para vencer objeções? O teu cliente tem uma objeção. Qual enquadramento você vai fazer aqui do teu produto, da tua questão, para que aquilo seja interessante para ele? Uhum. Quem é videomaker vai entender essa parte de enquadramento. Dependendo como eu filmar, como eu colocar a luz aqui, isso vai ficar bom ou vai ficar muito ruim. Então, você fazer essa provocação nos vendedores. Como é que você está enquadrando essa questão?
Tá? Eu falei isso na objeção aí, né? Isso, legal. por exemplo, tá muito, bom, muito caro. Tá muito caro. Tá caro. Caro em relação a quê? Opa, já enquadrei diferente. Aí você começa a fazer outras comparações. Assim. Então, é mais ou menos isso aí. Mas o viés do enquadramento, só pra gente finalizar esse assunto. O viés do enquadramento, ele tá dentro de persuasão? Porque parece que é uma persuasão aí também na hora de comunicar. Sim, com certeza, com certeza. Isso, eu tenho, por exemplo, lá uma aula que eu mostro 27 vieses. Algumas pessoas chamam de gatilho, né? No marketing digital tem muito gatilho. Eu prefiro chamar como viés. Por quê? É uma maneira de você tomar decisão, né? Com base na emoção. Né? Então tem uma aula que eu falo lá sobre 27 vieses comportamentais. De onde é que eu tirei esses 27? Bom, você tem um estudo científico para cada um deles, mostrando que foi feito um grupo de controle, um grupo de experiência e os resultados que aquele grupo teve psicologicamente falando. Então, você pode usar isso, mas eu sempre digo para todo mundo, você precisa usar isso com muita ética, porque uma hora que você domina isso, você pode vender lixo de uma maneira que se torne interessante. Então, eu digo o seguinte, olha, você não vende algo que você não acredita. Só vende algo que você tem para você e que você acredita e que vai fazer bem para os outros. Porque aí você, se é uma coisa que vai fazer bem para aquela pessoa, você vai usar esses vieses para beneficiar ela, não para prejudicar ela. Você vai ajudar ela a tirar, às vezes, algumas crenças que não estão muito certas, alguns bloqueios e tudo mais. Poxa, que legal. Muito bom, cara. Muito legal. Muita coisa que a gente aprendeu aqui hoje nessa conversa, hein? Muito bom. E temos o que agora? Nós temos uma pergunta reflexiva para finalizar nosso episódio. Eita. Topa responder? Vamos lá? Manda pra ele essa, Carol. O que você gostaria... É que faz pouco tempo até uma coisa bem... Tá, o que você gostaria de ouvir quando começou no digital, que hoje, depois de toda a sua experiência e pouco mais de um ano, você pode transmitir pra alguém que tá pensando em entrar nesse mercado? Para quem tá começando, eu tinha ouvido falar isso, mas eu senti isso na pele quando eu fui fazer. Não adianta você querer começar batendo de frente com os grandes. Você precisa achar um nicho. Esse nicho, ele precisa ter um tamanho razoável, não pode ser 1.000 pessoas no Brasil todo, é um nicho muito pequeno, então ele tem que ter um tamanho razoável aí, vai lá de 30 a 300 mil pessoas. E você precisa saber tudo, principalmente se você quer ser expert, e eu vou falar para expert porque as outras funções eu não sei dar muita lição. E você precisa falar exatamente a língua daquele nicho. Se você conseguir achar um nicho, meu amigo, aí você vai começar bem, vai tracionar bem, e dali pra frente você pode fazer várias outras coisas. Eu acho que seria esse o conselho. Não é que eu tive esse conselho, mas isso ficou claro. Quando isso ficou claro na minha mente, aí eu parei de dar com a cabeça contra a parede e começou a dar certo. Legal. Bem demais. Bom conselho, né, Carol? Muito ótimo conselho. Inclusive, temos presentinhos KiwiFi agora, pra finalizar esse episódio com chave de ouro. Opa. Uns mimos KiwiFi pra fugir da dieta um pouco. Fugir da dieta, Só pra ti docinho, e pra Rô. Só o docinho. literalmente Docinho para as crianças, né? Docinho para as crianças. Obrigado. Literalmente para agradecer sua presença aqui, Rafa. Muito obrigada pelos conteúdos compartilhados e o seu tempo. A galera que tá em casa assistindo ou ouvindo, com certeza vai querer te acompanhar. Então deixa aí suas redes sociais. Rafael Mantai, mas estamos aí já com a marca Vincere, Academia Vincere. Eu quero despersonalizar um pouco a mentoria hoje, que é Rafael Mantai, então criei essa marca. Eu tenho o Instagram da Vincere, Vincere Oficial, mas de fato hoje meu conteúdo majoritariamente ainda está sendo produzido no @Rafael Mantai. Legal demais. Vai aparecer aí na tela pra você achar ele lá, tá bom? E pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o que agora, Marcelo? Pra você que foi com a gente até o final, espero que esse conteúdo tenha agregado valor pra você, assim como agregou pra gente. Demais. Se você não deixou o like ainda, já deixa o like, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. Aproveita, deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou desse bate-papo com o Rafa. E Carol, onde que a gente encontra essa galera bonita? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau, galera!